Olá, nós estamos aqui para mostrar uma aplicação utilizando Socket, um projetinho utilizando a arquitetura cliente-servidor para realizar a comunicação entre o cliente e o servidor através de Socket. Então, no servidor do nosso exemplo, nós desenvolvemos um pequeno projeto com a classe pessoa, com 4 atributos, uma classe Java normal, com ID, nome, sobrenome e sexo, e os métodos de acesso e construtor da classe. Criamos uma classe para auxiliar aqui uma ideia de repositório, só para exemplificar, né, com os dados de teste iniciais e com métodos para trabalhar uma ideia de CRUD, com métodos para inserção de dados baseado nessa classe, para encontrar um desses dados com o ID, remover a partir do ID e atualizar o nome da pessoa passando o ID e o novo nome. Nós temos aqui uma classe main. Essa classe main nós chamamos ela de servidor, né? Que contém um método main dentro dela, e basicamente aqui tem algumas operações que fazem com que o socket funcione, né? Então aqui, por exemplo, quando eu digo server socket, new server socket, passo esse valor, estou passando a porta do socket que será utilizado na conexão, e essa conexão ela vai ser infinita, ou seja, ela vai continuar, o servidor vai ficar rodando infinitamente. Por isso temos esse while true aqui. Ele tem um tratamento de exceção padrão aqui embaixo, caso dê algum erro de conexão, de execução ou coisa assim. E basicamente essa classe vai receber entradas de um cliente, né? De um cliente, outra aplicação se conectando com essa aplicação aqui. E a nossa ideia nesse protocolo de troca de mensagens entre as duas aplicações foi basicamente criar um CRUD, né? Onde nós temos aqui protocolos para inserção de dados. Se o cara inserir, ele vai ter uma resposta aqui, HTTP. Se não conseguir inserir, vai dar um erro de servidor. Enfim, aí aqui o read, se ele encontrar a partir de um ID passado do cliente, ele vai retornar uma resposta 200, ok, dizendo que deu tudo certo, se não servidor. Mesmo esquema para deletar, passando o ID, e para atualizar, passando o ID e o nome aqui embaixo no método update, lá daquela classe auxiliar de pessoa repositório. E no final, se o usuário porventura passar algo que não esteja implementado, ele vai dar um erro dizendo que não foi implementado. Os erros aqui sempre estão na família dos 500, né, os erros do servidor, e os sucessos aqui na família dos 200, os códigos 200. E esse é o nosso servidor. Agora nós vamos para o cliente. O cliente também é bem simples. Ele só possui uma classe. Essa classe ela também vai conter o método main, que é outra aplicação, né? Ela é outra aplicação. Então vai conter as operações do socket, como por exemplo aqui vocês conseguem observar que ele está passando a porta que foi definida lá no servidor e o IP da máquina que estiver rodando a outra aplicação. Lembrando que esse teste está sendo trabalhado em uma rede local, né? Mas preciso passar o IP da outra máquina que tiver com o servidor.
Então, aplicação servidor. E aqui são operações básicas de iniciação. Pegar os dados do usuário, né? De pegar as informações do usuário e mandar para o servidor. Esse método aqui, buffer read, basicamente vai armazenar a entrada do usuário. Esse data output stream vai trabalhar esse dado que o teclado recebe e envia para o servidor aqui embaixo no auth to server write bytes. Então ele vai enviar para o servidor aqui, né? E quando ele envia para o servidor, ele vai lá tratar a mensagem, tratar todo o esquema de mensagens para conseguir retornar para o cliente uma outra mensagem. Aqui também vai ser infinito até o usuário conseguir digitar sair e o cliente parar de digitar as coisas. Nós temos aqui um formato de mensagem. Esse formato de mensagem basicamente vai ser, por exemplo, dizer a operação, se é o read, se é um update, se é um delete, se é... Aí quer ler um read com um ID 4, né? Que eu digitei aqui, ou um create. Esse aqui é o formato das mensagens, com os atributos de pessoa separados por vírgula aqui, né? Tal. E se for sair, aí ele vai digitar simplesmente sair e vai parar. Se for qualquer coisa que não esteja padronizada aqui, ele vai dar um erro lá dizendo que não está implementada aquela operação. Então vamos executar aqui o cliente. Lembrando que o servidor já está rodando em outra máquina, né? Em outra máquina, em rede, esse servidor aqui. E nós vamos rodar o cliente nessa máquina. Então aqui ele está dizendo que está esperando a mensagem naquele formato que eu disse anteriormente. E como ele já está executando, então quer dizer que o servidor está rodando. Lembrando que eu passei aqui nesta linha de código no socket o IP e a porta, né, para conseguir fazer a conexão. E eu vou passar aqui testar as 4 operações. Epa, deu um erro, problemas técnicos. Vamos executar novamente. Ok, vamos lá. Primeiro vamos na create, operação create. Ele vai passar aqui um cara com ID 4, que vai ter por nome João, sobrenome Pedro e é do sexo masculino. Então ele deu uma resposta com o código 200, então disse que ele criou 201 e disse que ele criou código de criação. Agora nós vamos ver se conseguimos ler esse cara, né? Aí nós então passamos uma mensagem do tipo read, colocamos a estrutura da mensagem, delimitação de separação e passamos o ID do João, né? Então nós encontramos o João, né? Agora nós vamos alterar o João, então passamos um update, né? E aqui nós passamos o ID 4, que é o ID do João, e passamos sobre o nome do João, né? Que agora o João não vai se chamar João, ele vai se chamar Pedro. Pedro não, que é o sobrenome dele. Vai chamar José. Então ele deu ok, 200, ok, então ele conseguiu alterar o nome do José. E agora eu não quero mais o José na minha aplicação, então eu vou excluir. Então eu vou passar um delete com o ID do cara e vou conseguir. Se porventura eu digitar alguma coisa louca aqui, sei lá, read t, qualquer operação que não existe aqui, read tt, qualquer operação que não existe, passar aqui, ele vai dizer que não está implementado no servidor.
E se eu digitar sair, o cliente para de executar e o servidor diz ok, beleza, você pode parar. E aqui é o nosso exemplo de socket da comunicação cliente e servidor com o protocolo de troca de mensagens sendo executado e implementado com um CRUD simples. Obrigado pela atenção.